de ação de muitos AINEs, né? Muitos tipos de AINEs. O que é um AINE, né? Que, enfim, muitos não podem estar entrando em contato pela primeira vez com esse conceito. AINE é uma classe farmacológica que significa nada mais nada menos do que anti-inflamatório, ou seja, combate a inflamação, anti-inflamatório, não esteroidal. Não esteroidal porque, enfim, existem outros anti-inflamatórios que são esteroidais. O principal exemplo são os esteroides, os corticosteroides, né? Então, sei lá, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, que talvez todo mundo já tenha tomado alguma vez na vida, né? Os glicocorticoides, melhor dizendo. Então, aqui é não esteroidal. Então, não é isso que eu estou falando do prednisona, isso é outra coisa. Esse aqui, no caso, é não esteroidal. O prednisolona, esses outros seriam esteroidais, né? Acho que ficou claro isso, só para não confundir. E o exemplo, enfim, clássico aqui seria o ibuprofeno. O mecanismo básico deles é inibir uma enzima chamada COX, que é ciclooxigenase, tá bom? O que essa enzima faz? Eu não abordei um pouco mais atrás durante a aula porque não era o foco, tá? Mas o mastócito, depois que ele é ativado, o mastócito que está ali no tecido ao lado do companheiro dele, o macrófago, ele pode induzir a formação de prostaglandinas e também leucotrienos. Eu só quero que vocês guardem que as prostaglandinas e os leucotrienos são também potentes mediadores da inflamação, tá? Então eles também vão estimular a vasodilatação, vão estimular também a própria aumento da permeabilidade vascular por meio daquela contração no endotélio. Se aumenta a permeabilidade, pode extravasar. Se extravasa, enfim, aí é muita coisa da S1 também, mas se extravasa, a gente pode ter justamente o acúmulo de líquido no espaço intersticial e assim o edema, né, clinicamente falando, mas não vai ser muito o foco daqui hoje. Queria só focar que pode estimular, o mastócito ativado pode estimular a formação desses mediadores também inflamatórios dali, tá bom? Só que a gente, para entender o ibuprofeno, que inibe a COX, a gente vai ter que entender um pouquinho desse processo. Por quê? Porque essa enzima, a COX, participa de maneira muito importante nessa formação das prostaglandinas e leucotrienos. Então eu vou abordar aqui de maneira bem resumida, mas vamos pensar aqui em qualquer célula, basicamente. A célula, se a gente for voltar para S1, ela é composta de várias coisas, né? Citoplasma, ribossomo, tudo aquilo, mas o foco justamente o primeiro GT, um dos primeiros GTs do S1, é essa estrutura aqui chamada de membrana celular. Além daquelas proteínas transportadoras, várias coisas que, enfim, vocês vão ver melhor depois, aí eu quero focar aqui numa estrutura específica da membrana celular, que são os fosfolipídios, né? Que compõem aquela bicamada fosfolipídica e tudo mais. Os fosfolipídios podem passar por um processo de mudança, né, de transformação, por meio de uma enzima chamada de fosfolipase. Vou botar só FA2, tá? Mas entenda aqui que é fosfolipase A2. Essa enzima vai pegar esses fosfolipídios e vai transformar eles numa substância nova, chamada de ácido araquidônico. O N ficou um pouco feio aqui. Araquidônico, tá bom? Então vamos lá. Formação do ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai poder ser estimulado. Estimulado não, desculpa. Ser também transformado pela COX em prostaglandinas ou pela LOX, que é outra enzima, em leucotrienos. Mas eu não vou focar muito aqui na LOX porque, enfim, nosso foco é mais aqui a COX hoje, tá? Então, se eu inibo, só escrever aqui totalmente, né? Prostaglandinas. Então vamos lá. Se eu inibo a COX, que é o mecanismo de ação do ibuprofeno, e muitos outros AINEs, naproxeno, enfim, outros, se eu inibo a COX, eu vou impedir a formação de prostaglandinas a partir do ácido araquidônico. O ácido araquidônico que foi formado a partir da transformação dos fosfolipídios pela enzima fosfolipase A2. Fosfolipídios presentes na membrana celular de células, em maneira geral.